Vamos iniciar o estudo desta noite e, como sempre nós fazemos, efetuamos uma prece no início e no final dos estudos. Hoje, com um pouquinho diferenciado. Vocês estão recebendo aí o som? Eu tô. Beleza. Então, hoje nós vamos fazer a nossa oração com o áudio esse áudio de fundo. Vamos nos preparar para a nossa prece. Vamos voltar a nossa atenção para nós mesmos, trazendo ela para o nosso corpo. Voltar a atenção para a nossa intimidade, acalmando os nossos pensamentos, sentimentos, apaziguando o nosso interior. Na medida que vamos nos apaziguando do corre-corre do nosso dia, dos altos e baixos do dia, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto e roguemos. Deus, nosso Pai de amor e de bondade, nesses instantes em que iniciamos mais uma live, hoje trazendo o tema perdas necessárias, como lidar com elas, te rogamos as tuas bênçãos em favor de todos os corações que nestes instantes se reúnem para estas reflexões, para estas ponderações, para essa troca, Senhor, de entendimento, de conhecimento. E te pedimos abençoar aqueles que, a partir do plano espiritual, nos acompanham e também se reúnem nesses instantes em busca do conhecimento, do estudo. Te solicitamos a tua permissão, Senhor da vida, para que todos nós possamos estar sob o amparo e a proteção dos nossos mentores e orientadores espirituais. Que eles possam vir em nosso socorro, encontrando em cada um de nós aqueles elementos e aquele espaço propício para nos auxiliar. Que possamos ter todos fortalecidos aqueles elementos que trazemos em nossa intimidade e que nos auxiliem em nossa conscientização e em nosso crescimento moral e espiritual. Senhor, te pedindo permanecer com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Beleza. Daqui a pouco eu acabava correndo. Vamos mudar o compartilhamento aqui. Bom, gente, esse tema, eu vi, foi mais ou menos, acho que terça-feira, por aí, ou quarta-feira, eu vi que na segunda-feira ia ser feriado, mas assim, eu não prestei muita atenção, eu não liguei, vamos dizer, os fios na cabeça para atentar que o feriado seria hoje. Eu vi que até veio um aviso no meu e-mail, aí veio assim, dia 15 de agosto é feriado. Isso na época eu estava trabalhando ainda, eu colocava esse alarme, porque, gente, eu sempre esquecia desse feriado dia 15 de agosto. Não me programava para ele.
Aí eu esqueci de desligar esse alarme, ele veio, mas assim, eu fui lá, pensei, segunda-feira é feriado, e tudo bem. Aí foi mais ou menos que na sexta-feira o Vicentino comentou, você também que segunda-feira é feriado e tal. Aí que eu fui pôr atenção, prestar atenção naquilo. Aí no sábado, eu passei o sábado pensando, gente, o que a gente poderia. Aí passei a mensagem no grupo informando, né, que seria feriado, se o pessoal queria suspender a reunião ou queria transferir a reunião para um outro dia, horário. Aí poucas pessoas se manifestaram. Aqui vai um elogio para a Márcia Carvalho, foi a primeira a entrar em contato comigo, isso antes de eu postar as mensagens nos grupos, falando que ela ia viajar, não estar aqui em Belo Horizonte, ela vai chegar na segunda, chegaria hoje, mas não saberia se ia ter condições ou tempo de chegar para assistir o estudo. Ainda mais feriado, trânsito, ainda mais para quem está voltando, né, retornando, fica um pouco mais complicado. Aí nós postamos a mensagem lá e praticamente quase ninguém manifestou. Aí chegou o sábado à noite, falei assim, pelo visto, o pessoal não está muito interessado, não, e não deu muitas caras. Eu falei assim, bom, e a Vicentina e a Márcia Porto eu já tinha colocado, que elas estariam aqui, e para elas poderia ter o estudo normalmente. Eu fiquei pensando, então que tal eu fazer uma proposta para quem puder participar da gente fazer alguma prática. Eu fiquei pensando, né? Ou a gente fazia uma atividade prática, algum exercício prático, ou abordasse algum tema, ou a gente pensasse em alguma coisa, de repente até mesmo dentro do estudo do Enneagrama, alguma coisa nova que vocês não tinham visto ainda. E fui tomar banho pensando nisso, e acabei que fui deitar, me recolhi na cama, pensando sobre o assunto, mas não estava encontrando assim, não cheguei a alguma definição, alguma conclusão assim, a respeito disso. Beleza, aí dormimos. Aí no domingo a gente levantou de manhã cedo, eu liguei a televisão e quando eu venho, sempre vem lá para mim lá algumas chamadas do YouTube, chamadas de alguns filmes, aparece para mim antes de eu logar no onde eu quero, nos canais lá que eu quero. Aí veio no YouTube lá uma palestra da Maíse, até eu olhei assim, mas assim, não, eu vi as chamadas lá, mas assim, não parei também para pensar, não. Perdas, como lidar com as perdas, né? Alguma coisa assim, a palestra da Maíse. E aí a Vicentina falou assim, essa palestra aí deve ser interessante. Eu olhei e falei assim, Aí eu coloquei a palestra para nós ouvirmos, trabalhando essa questão das perdas. E nisso aí, ela trabalhando lá, eu lembrei até desse livro aí que eu estou compartilhando com vocês, Perdas Necessárias. Ela é de uma psicóloga norte-americana, Judith Viorst, não sei como é que pronuncia isso direito. E esse livro é bem, bem antigo. Ele foi reeditado agora, foi lançado uma nova edição, acho que é a sexta edição, em 2021 ou 2020, não sei. Mas o livro foi lançado em 1986. E eu li esse livro tem muito tempo, e até já tinha esquecido, nem lembrava mais desse livro. E com essa palestra da Maíse, tem muitas coisas que ela colocou lá que eu não concordo, não gostei da palestra. Aí eu falei, aí, tá aí um tema interessante de a gente trabalhar. Que tal fazer uma live com base nesse tema, trabalhando as perdas necessárias? Aí eu pensei no título e veio esse título para nós, Perdas Necessárias, como lidar com elas. Numa abordagem diferenciada, totalmente diferente da abordagem que a Maíse fez na sua palestra, e uma abordagem a mais no campo psicológico. Nós temos em nosso trabalho, que nós fazemos, a gente sempre põe um enfoque mais nessa questão psicológica e espiritual, não propriamente partidária de algum culto, de alguma denominação religiosa, nada disso. A gente não veste a camisa nesse sentido, assim. Nós somos cristãos, como eu já tenho falado para vocês, eu me considero como cristão,
antes de qualquer coisa, antes de tudo. E para professar a minha fé cristã, os meus pensamentos em torno desse ponto dentro do cristianismo, não esse cristianismo que vocês vulgarmente falado por aí, não, eu me estribo no cristianismo primitivo, que é o cristianismo bem anterior lá, da época de Jesus mesmo. E para isso, que nós, depois ou diante dos nossos estudos, nós já efetuamos, a gente já comentou com vocês, e nós já vimos muitas coisas, estudamos as religiões da Índia, diversas linhas de pensamento, de filosofia, de psicologia, de parapsicologia, diversas linhas de conhecimento, xamanismo. E nós fizemos um grande périplo para ir por todas essas bagagens humanas aí. E dentro de todo esse conhecimento, dentro sim, dessas linhas religiosas, a que nós consideramos melhor na expressão da fé é o Espiritismo. Se você amanhã me mostrar alguma linha de pensamento melhor que a doutrina espírita, eu largo o Espiritismo e vou para ela. Porque, antes de mais nada, como nós já falamos para vocês, eu me considero um buscador da verdade. O que me interessa é a verdade. E não interessa onde a verdade esteja. Qual roupa ela está vestindo ali, ou por qual meio ela está se expressando. Se é verdade, eu vejo, compreendo que está além dessas questões de nupciais, dessas questões vestimentais. Então, se a verdade está no catolicismo, não interessa, é verdade. Se está no protestantismo, não interessa, é verdade. Se é no budismo, para mim não importa o meio onde a verdade se manifesta e se expressa. Se é verdade, ponto, acabou. Nós temos muito essa linha de pensamento e essa conduta. E nós gostamos da doutrina espírita porque ela procura trabalhar para a par com a ciência. Então, a doutrina espírita é algo bastante científico dentro dessas linhas da ciência. Tanto que nos seus primórdios lá, quando o Allan Kardec estava elaborando, codificando a doutrina espírita, ele vai colocar: se em algum momento a ciência provar que a doutrina espírita está errada, é obrigação da doutrina espírita voltar atrás e acompanhar a ciência, seguir a ciência. Então, e nós entendemos que lá na frente vai haver essa união de ciência e religião, tudo numa coisa só. O problema é que, como é o ser humano que vai usando e trabalhando em cima disso, vai distorcer. Então, a religião hoje está muito distorcida, muito longe do seu ideal ou das suas propostas. A religião se perdeu totalmente nessa área, onde a religião é culpada desse grande número de ateus que existe cada vez mais no mundo. Ela se perdeu e os seres humanos estão utilizando a religião para manipular, para ganhar dinheiro, para enriquecimento e por uma série de coisas. Hoje, então, a religião está se unindo à política e que está desgraçando mesmo, piorou, porque a política é um terreno totalmente corrupto e corruptivo. Desde os primórdios do ser humano, a política age nesse campo, nessa área. Então, assim, totalmente complicado mesmo. E a ciência também não deixa muito de ficar atrás também, não. A gente acha que não. A ciência também tem muitas coisas distorcidas aí, tem muita manipulação, tem muito erros no campos morais da ciência. Alguns postulados são verdadeiros, alguns outros necessitam de maior comprovação, tem o seu lado bonito, assim como a religião também tem o seu lado positivo e tudo mais. Bom, então, nós, em termos de conhecimento, o ser humano se estriburaria em 3 esteios, né? A fé, que é a religião, a ciência e a filosofia. São os 3 esteios que devem erguer o edifício do conhecimento humano. E a doutrina espírita, como é que ela me fala? Não é que ela propaga, não, ela invoca, né? Ou evoca
essa diretriz de estar fundamentada nesses três esteios, apesar de a gente ver também algumas falhas, alguns problemas também no próprio meio espírita, principalmente no movimento espírita. A gente não pode confundir o movimento com a doutrina, assim como a gente não pode confundir, por exemplo, cristianismo, protestantismo, essas linhas aí, com os ensinamentos de Jesus, com o cristianismo primitivo, aquela estrutura de conhecimento mais fundamental. São coisas diferentes, são coisas distintas. Tanto é que Jesus mesmo diz, e muitos dirão Senhor, Senhor, mas em outras partes ele fala, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração se encontra muito longe de mim. Isso é uma realidade que a gente vê cada vez maior, principalmente nos dias atuais. Bom, enfim, caindo dentro do nosso tema, perdas necessárias, está aí esse livro da Judite, que a gente recomenda a leitura. Lógico que ela faz uma abordagem psicológica, ela não vai trabalhar tudo aí, porque para trabalhar todos os pontos, todos os esteios aí, teria que ser um livro muito mais grosso, muito mais volumoso. Já é grosso? Até que eu não acho, não. 300 e poucas páginas, não é tão imenso assim, não. E ela vai trabalhar essa questão da mãe, da relação. O primeiro ponto que ela trabalha é da mãe, depois do pai. Então, ela também não aborda tudo, não. Bem, nas nossas vidas, essas questões de perdas humanas, é algo bastante fundamental e algo que não tem como nós fugirmos dela. Não tem jeito. É algo que faz parte da situação ou da condição humana. E nós, enquanto seres humanos, nós somos assim, seres muito carentes. Nós somos extremamente carentes. Extremamente. Praticamente, grande parte da nossa vida gira em torno dessas carências. Se a gente for ver bem, analisar bem, essa questão do egoísmo também tem grande fundamentação em cima desse termo de carência, nesse ponto, dessa questão da carência. O ego, ele é, por natureza, carente, porque ele não possui conexão com o todo, ou pelo menos ele não possui uma conexão consciente com esse todo, ele não tem consciência das conexões. A vida do ego ou da personalidade é como se ela fosse desconectada do todo. Obviamente que nós não estamos desconectados do todo, nós não estamos desconectados de Deus, porque nada no universo existe sem essa conexão. Fora de Deus não existe nada, absolutamente nada, nada. Não sei se vocês conseguem me entender e me compreender. Deus, ele é o esteio, é o sustento de tudo, tudo. Para além de Deus, nada existe. Se alguma coisa existe para além de Deus, esse algo seria Deus. Então, a nossa visão de Deus é a visão do Cristo, é a visão do cristianismo primitivo, está muito além da visão das religiões modernas de hoje. E até das religiões antigas também. É uma visão totalmente distinta, totalmente diferenciada. Porque Deus não tem forma, ele não é um ser antropomórfico. Então, o Deus que nós temos é o Deus à imagem humana, é a projeção humana nossa de Deus. A gente projeta o nosso Deus, o meu Deus. Mas Deus está para além disso, ele não tem forma. Deus é uma mente. Uma mente. E a mente não tem forma. É uma mente que, dentro de si, ela vai guardar tudo. Ela tem tudo. E ela que é a sustentação de tudo. Então, fora disso, nada existe. E o ego, e o nosso ego, a personalidade, não tem essa consciência, não tem essa percepção dessa conexão, porque a conexão ela existe, está ali, porque não tem como não existir. Não tem como estar presente. Mas como a gente não tem essa consciência, aí vem esse sentimento de carência.
de ausência, de precisar, de necessitar. E aquelas pessoas que procuram se investigar, se conhecer, a realizar um trabalho sobre si, quando ela vai voltando para a sua intimidade, num processo de autoconhecimento, um dos primeiros pontos, nos primeiros esteios, de uma das primeiras colunas que ela vai bater, ela vai esbarrar, é o sentimento, é a sensação de um vazio. Esse vazio, desse vazio aí, é que vem nascer a carência. Esse vazio, ele nasce, ele tem como fundamento essa ausência de consciência, de conexão com esse todo maior, ou com Deus, ou com aquilo que Jesus vai dizer no Evangelho: eu e o Pai somos um. Então, quando Jesus fala isso, diz isto, ele está falando exatamente dessa ligação, dessa conexão que existia entre ele e o Pai. Ou seja, a ligação e a conexão era tão profunda, tão íntima, a níveis para além da nossa lógica, da nossa compreensão, do nosso entendimento, que ele vai estribar exatamente nessa conexão. Somos um só. Porque Jesus não tem ou não tinha vontade própria. A vontade dele, a nível de personalidade, a nível de ser, de uma personalidade crística, que é diferente da nossa personalidade egóica, que a nossa personalidade é egóica, a personalidade de Jesus é crística, então está muito para além da nossa personalidade. Isso ainda é um tema que a gente ainda não trabalhamos aí com vocês, mas mais para frente, quem sabe, se houver oportunidade, se for o caso, a gente trabalha isso. Então, é uma personalidade totalmente diferenciada, é uma personalidade que tem um nível de consciência e tem essa consciência dessa ligação, dessa conexão. Então, Jesus abre mão do seu desejo, da sua vontade e abarca a vontade do Pai, a vontade divina. Então, Jesus, para nós, não possui livre-arbítrio. Jesus abriu mão do seu livre-arbítrio, porque eu vou fazer a vontade do Pai. Não é o meu querer, não é a minha vontade, o que não ocorre conosco. Nós, na verdade, impomos o nosso ego, a nossa vontade sobre a vontade de Deus. Como Deus é amor, ele aceita, você vê o nível de humildade, de compreensão desse ser que a gente designa de Deus, porque ele aceita que a nossa vontade impere sobre a dele. Ele humildemente acata e aceita que a nossa sombra exista. Então, nós, em relação a Deus, somos sombras, somos trevas, ele é luz. E é aí que vai nascer toda a nossa problemática, todas as nossas complicações, todas as nossas dificuldades. Porque na medida que a gente vai realçando essas sombras, na medida que a gente vai dando importância a essas sombras, na medida que a gente dá destaque às nossas sombras, frente a essa luz universal, frente a esse amor supremo, nós vamos nos complicando, a gente vai criando dificuldade, sofrimento, dor, e vai vindo essa desconexão, porque esse sofrimento, a infelicidade, tudo isso é resultado dessa desconexão, desse movimento nosso de nos impor sobre Deus. Então, eu quero. Daí que vai vir essa questão das perdas. E por que as perdas são necessárias? Alguém saberia dizer para nós? Sentina, Márcia, Fatinho. Se tudo é consequência de nossas vidas passadas, o reajustamento é necessário. Né? O reequilíbrio é necessário. Então, tudo tem a ver, tudo está ligado na causa e efeito.
Ação e reação. Bom, isso que você está colocando é verdade, mas não é bem assim, a questão do motivo do porquê a perda seja necessária. Para a gente Porque aprender a valorizar, não é. Né? dentro do movimento de você reajustar, reequilibrar, ou aquilo que o povo fala aí, né, pagar o karma, na verdade, esse pagamento não é bem assim como o povo subentende e entende isso, e na verdade é mais nessa linha que você falou aí, de reajustamento, a gente sofrer as consequências daquilo que nós fizemos. Você pode fazer isso, de repente, sem passar por uma perda. Não, a perda, assim, tem alguma conexão? Sim, tem. Mas não é bem por isso que ela é necessária, não seria muito Pois bem. é, mas falar que eu preciso perder para aprender a valorizar é muito esquisito também. Assim, levantando essa hipótese, né? Eu tenho que perder para me aprender a valorizar. Tem que perder a saúde para valorizar a saúde. Tem que perder isso para valorizar aquilo. Aí eu acho esquisito também. Olha, na verdade, isso aí não é bem isso, porque, na verdade, essa aprendizagem é uma consequência. Então, na verdade, quando nós perdemos, a gente, às vezes, podemos vir a aprender a valorizar aquilo. Mas não é bem esse o objetivo, não é porque a gente aprender a valorizar. A perda, no caso aí, talvez você queira dizer que ela é um processo de educativo. Aí sim, correto. A perda é um processo educativo. É porque pelo nível evolutivo que nós estamos, a gente perde, por isso. Essas perdas são necessárias pelo nível evolutivo do ser humano. Ela porque cada cabe. pessoa dá o peso naquilo que lhe é peculiar. Então, o meu Deus pode ser o dinheiro, o seu pode ser a pinga, o outro o chocolate. Então, você vai dar o peso necessário, né? Naquilo que é importante para você. Então, por isso que eu fiz esse adendo antes. Então, devido ao nível evolutivo da pessoa que é necessário essas perdas. Olha, na verdade, a questão da perda ela é uma consequência do nosso nível evolutivo. Mas não seria por isso que eles seriam também Então não necessários. sei, não vou chutar, não. Deixa a Marta, mas a Fatinha falar. Você monopolizou bastante, deixa as duas falar um pouquinho aí o pensamento delas. Ô, Carlos, a perda não é para a gente aprender o desapego, não. Isso aí dentro daquela linha que eu estava falando, né, para o Vicentino ali, que a perda ela é educativa. É um processo educativo, com certeza. Dentro dessa linha educativa, aí entra isso que você está dizendo. Dentro dessa linha, sim, com certeza. Porque eu vejo, assim, o que eu noto em todas as pessoas, né? É que elas têm um grande apego às pessoas, principalmente os familiares, né? Fora falando em bens materiais, tudo, né? Mas quando uma pessoa, por exemplo, adoece, morre, a pessoa fica naquela coisa, tipo, mórbida em relação a isso, entendeu? E excessivamente apegada à pessoa, e também naquela coisa assim, não aceitando o sofrimento que a pessoa está passando. Isso é dessa forma que eu vejo, que a gente tem que aprender isso, aprender a aceitar, que eu acho que quem não aceita essas coisas é uma enorme arrogância para com Deus, né? É assim que eu vejo isso. Assim, essa questão desse apego nosso, o apego, na verdade, nasce daqui nós estávamos falando antes, daquele sentimento, daquela sensação, né, dessa ausência que nós temos, da falta dessa percepção de conexão com essa fonte ilimitada, que é amor, que é felicidade, que é abundância, que é tudo. Então, como nós não temos a consciência dessa ligação, dessa conexão, a gente acaba se agarrando às coisas, porque é uma forma não é que justificar, mas assim, de eu não sentir esse vazio, essa sensação vazia que eu tenho dentro de mim. Então, eu tenho que preencher isso de alguma forma. Então, uma das formas que nós utilizamos, que os seres humanos utilizam para preencher esse vazio, é isso.
essa questão do apego. Agora, em relação assim, à arrogância em relação a Deus, essa questão é mais nossa, né? Porque Deus, ele não se importa com isso. Ele não se Pois é, toca. mas eu estou falando que a pessoa, ela, por ela não aceitar as coisas. Sim, a gente. Entendeu? Aí que Sim, eu sim, acho sim. arrogância, igual tem pessoa que não aceita a morte de alguém, de algum familiar dele. Muitas pessoas. Por exemplo, assim, de qualquer forma, eu tenho visto até na internet aí o caso daquela mulher da Glória Pérez, né? Até hoje ela não tem aceitação em relação ao que aconteceu com a filha dela. São coisas que, assim, né? É estranho, porque são coisas que fazem parte da nossa vida aqui, né? O problema é exatamente esse que a gente está falando, né? Nós temos dificuldades, nós, seres humanos, todos nós temos dificuldade de lidarmos com perdas, seja ela qual for. Quando a gente perde o emprego, nós temos dificuldade de lidar com isso, a gente perde, e nós vamos ver que nós temos vários níveis de perdas. Isso. A primeira perda, naquele livro lá, Perdas Necessárias, da Judite, o primeiro ponto que ela vai trabalhar, que é uma das perdas, ela vai trabalhar algumas perdas essenciais. A primeira é essa perda da mãe, essa conexão da mãe. A primeira perda. De cordão umbilical. Exatamente. É a primeira perda que nós sofremos. Depois, essa ligação que a gente tem com a mãe, que ao longo, à medida que a criança vai crescendo, ela vai perdendo, né? vai perdendo essa conexão, essa ligação. Que a mãe tem uma vida própria dela, tem uma coisa dela. É porque até então ela pensa que é única, que ela é a mãe é ela. Então, a Judite, no livro dela, ela trabalha bem esses aspectos aí. Aí, quem se interessar, né, pegue o livro, compre o livro dela. Até foi lançado, como eu falei, o ano passado, né, 2021. Houve um relançamento, acho que é a 6ª edição. Aí pode trabalhar essas questões lá, elas estão muito boas lá. Então, mas nós só temos essas perdas? Não, nós temos outras perdas. Quando a gente muda de apartamento, é uma perda. Às vezes, quando você termina o namorado, é uma perda. O casamento é uma perda. Se um filho morre, é uma perda. Se a mãe ou o pai morre, é uma perda. Temos a perda do próprio, por exemplo, status social, da condição social, ou da condição financeira, ou até mesmo em questões... O divórcio é uma perda. Aí você desestrutura tudo aquilo que você construiu e acreditou ao longo do tempo. Nós vamos ter vários níveis de perda, até perdas simples, em questões simples. Às vezes a pessoa está discutindo com outra, numa discussão até tola, de futebol, dessas coisas, e a pessoa sente aquilo como uma perda que dá um peso ali tremendo naquilo. Então, nesse contexto, de repente, no nosso enfoque em qual nós estamos, quais perdas nós estamos dando enfoque, em qual importância que nós estamos dando a isto. Então, se você fala assim, nesse ponto eu concordo com você, que nós necessitamos e temos a necessidade, nós não necessitamos não, nós temos a necessidade de trabalharmos essas questões das perdas. Esse é algo que todo ser humano necessita, precisaria de trabalhar isso melhor, procurar uma solução melhor para isso. Agora, cada um de nós vai ter um esteio em cima disso, alguma ligação na questão do apego, na questão, de repente, da arrogância. Porque aí depende a perda, né? Depende de cada um. Pois mas isso aí é uma das formas de lidar com a perda. Eu não dou conta de lidar com aquilo, aí eu trabalho pela negação. Outro trabalha pela revolta. Outro trabalha pela não aceitação. Outro trabalha entrando em depressão. Aliás, isso não é trabalho, né? Isso são reações à perda. Então, uns caem no campo da fuga, outros caem no campo da revolta, outros caem no campo da depressão. Então, são formas de lidar. Então, não é trabalhar, é lidar com a perda. Tem vários, cada um utiliza de diversas táticas ou de táticas diferentes para lidar com a perda, para poder, de alguma forma, lidar com aquilo de uma forma melhor. Você gostaria de falar alguma coisa, Fatinha?
Bom, então, seguindo aqui, por que que as perdas são necessárias? Acabam se tornando necessárias. Que passa um pouco por tudo isso aí que vocês estavam expressando, que pela Vicentina falou, a Márcia falou, de alguma forma toca um pouco isso aí. Que se não houvesse perdas nas nossas vidas, nós ficaríamos estacionados em nosso ponto, em nosso processo de crescimento psicológico, emocional, espiritual, em nosso crescimento de ser ou como ser. Aí acaba que a perda passa a ser necessária porque ela vai nos impulsionar a crescer, a pensar, a refletir, a mudar. E é um processo que vai ocorrer assim ao longo do tempo, não é algo que ocorre imediato e está nas mãos de cada um de nós como lidar, como trabalhar com isso. Vai depender de nós. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa, igual o caso que foi citado, a pessoa perde um ente querido, ou pelo menos que ela considera ser um ente querido, porque entre a nossa personalidade, aquilo que nós pensamos que é real, e entre a realidade da vida, há uma grande distância. Que a maioria das coisas que nós consideramos reais, na verdade, não o são. É a perspectiva da personalidade. Então, um exemplo claro disso, eu gosto muito desse exemplo, e a Anete Guimarães, uma psicóloga espírita, que em algumas das suas palestras ela vai trabalhar, algumas das suas conferências, ela vai trabalhar esse tema, essa questão, da relação da mãe com o filho. Quem você ama mais, seu marido ou seu filho? Em todas as mulheres, praticamente 100% delas, ou quase, pode ter, que existe até alguma exceção, mas na maioria dos casos não. Ela fala assim: quem você ama mais, seu marido ou seu filho? Todas respondem: meu filho. Então tá. Aí vocês morrem, retornam para o plano espiritual, aí renascem. Aí o seu marido vai vir como seu filho e o seu filho vem como seu marido. Quem você ama mais, seu marido ou seu filho? Perceberam? A questão é que a ligação ela é uma ligação, de certa forma, fictícia. Ela não tem base em estrutura real. Ela está com base na visão ou nas condições da personalidade. E, em cima disso, vai influir questões de cultura, questões de hormônio, uma série de questões que não tem esteio em cima da essência, daquilo que é essencial, que é daquilo que é real. Real. Falar assim, não é que não exista um afeto real? Existe. Existe sim um afeto real. Um amor real. Mas esse amor e esse afeto, essas afeições, estão para além da questão da personalidade ou do ego. Então, o problema é que nós temos aqui uma essência. E em cima dessa essência, desse ser real, vem uma personalidade com seus quereres, com suas questões próprias, com suas questões, vamos dizer, pessoais, personalísticas, e abafa. O ideal é que essa personalidade fosse translúcida, ou seja, que através dela a essência, o ser real, irradiasse. E essa personalidade translúcida, é aquilo que alguns movimentos espiritualistas, esoteristas e ocultistas vão designar de personalidade crística, que é aquela personalidade trabalhada, é aquela personalidade que já adquiriu um nível de consciência para além das dimensões ordinárias que nós temos da vida. Aí sim, as nossas afeições seriam reais.
Então, muitas vezes, aquelas ligações que nós temos aqui, quando a gente chega no plano espiritual, aquilo... porque não tinha fundamentação real. Aí você vê que, de repente, o seu filho, o seu marido, seja quem for, seu pai, sua mãe, seu amigo, era um grande inimigo que você ainda tem grande dificuldade em relação a eles. Por exemplo, a gente vê a gente tem a espiritualidade traz diversos exemplos disso. A gente pode encontrar esse exemplo, por exemplo, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, onde ele vai relatar esse caso do Xesismundo, que era um espírito reencarnante, com o Adelino, que ia ser o pai dele. Na vida anterior, o Xesismundo, acho que toma a família do Adelino e chega até a matá-lo, tirar a vida dele. Aí, agora, vem a necessidade, com isso aí, criou a necessidade dos dois se encontrarem no campo do amor, no campo da afeição, trabalhar essas questões. Aí, quando o espírito aproxima, ele vai vir como filho, e o Adelino estava criando obstáculo à reencarnação dele por causa das suas reminiscências inconscientes de ódio que ele ainda guardava no coração, de mágoa em relação àquele ser, aquele espírito, aquela pessoa, que era o Xesismundo, que tinha necessidade de nascer naquela família. Então, é interessante que na nossa família a gente vai encontrar ali os nossos grandes desafetos do passado. E eles vêm exatamente como familiar para a gente aprender a trabalhar, ou seja, transformar o nosso ódio, as nossas questões de dificuldades em afeição, em amor, porque o amor é a ordem universal, é o que deve imperar no universo. E tudo que seja contrário ao amor está equivocado, é sombra, é trevas. Então nós temos... Porque o amor cobra a multidão de pecados, né? Nós temos que elaborar e desenvolver esse potencial do amor em nós em relação a tudo. Então, tudo aquilo que a gente odeia, a gente vai ter que aprender a amar. O ódio vem do ego, da personalidade, dessa dificuldade. E dessas questões aí vai nascendo essas necessidades de perdas. Por quê? A perda vem a partir de um ponto errado que nós temos, de um ponto equivocado que nós temos. Uma visão equivocada da vida, estreita da vida, falta de entendimento, falta de conhecimento, falta de desenvolvimento moral, espiritual, falta de desenvolvimento psicológico, falta de desenvolvimento emocional, falta de desenvolvimento consciencial. Então, nos falta um monte de coisas. Daí onde vem essas questões das perdas. E elas vão nos impulsionar, de alguma forma, elas são agentes impulsionadores, porque a gente tem que buscar uma solução para aquilo. Ela nos impulsiona, nos leva a gente a buscar uma resposta, a buscar resolver aquela questão. Por isso que elas se tornam necessárias. E através dela, à medida que nós vamos aprendendo a trabalhar a perda, nós vamos crescendo, nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos conscientizando, a gente vai atingindo novos patamares de entendimento, de maturidade. Só assim a gente consegue trabalhar e lidar com a perda. Então, muitas vezes, as perdas, elas estão no campo do ego. Tudo é egoísmo. E isso a gente não deve pensar nos outros. A gente deve trazer para nós. Porque quando a gente vê a ferida cantando na pele do outro, é muito fácil a gente se colocar numa posição superior, não colocar numa posição isenta. Mas quando o trem bate na nossa porta e é conosco, aí, como diz no popular aí a porca pia diferente. Aí o gemido é totalmente diferente. É aquela história que o Gurdjieff vai nos colocar. Que nós não conseguimos entender e compreender uma pessoa que está com fome, porque nós não sentimos a fome dela. Nós trabalhamos aqui nesse campo nosso, físico, nessa dimensão física,
A gente trabalha por analogia. E a analogia, ela é falha. Eu já começo pelo seguinte, eu passei por fome, eu senti fome? Não. Então, a minha analogia já foi para o espaço. Com base em que eu vou fazer uma associação de ideias, de sentimentos, de quê? Com base em nada. Aí, ou apenas com base racional. Apenas com base racional, que é a única base que eu vou ter. Agora, se eu já vivenciei a fome, se eu já passei dias de fome, dias de miséria, aí eu já consigo me aproximar do outro, num terreno de prática, num terreno jamais emocional prático. Eu já experimentei aquilo. Então fica mais fácil eu entender o outro, porque eu também já vivenciei essa situação. Aí fica mais fácil eu aceitar o outro, compreender o outro. Mas se está só no campo racional, esse campo aí não traz muito. Então, nessa questão das perdas, ocorre o mesmo. A gente não pode falar do outro ou para o outro sobre essa questão, porque a gente não consegue entender quem está vivenciando aquela situação. A gente compreende a nível psicológico, a nível racional, que de repente está vendo que falta ali maturidade, que falta ali conhecimento, que falta ali uma série de fatores. Falta ali, existe ali uma ausência de trabalho da pessoa com ela mesma, de aceitação, como a Márcia Porto aí lembra para nós, né, da questão da aceitação, porque, olha, você vê, como que nós somos dicotômicos. O ser humano é extremamente dicotômico. Essa é a grande questão nossa, que vai cair naquilo que Jesus fala. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. A pessoa se considera como religiosa, católica, espírita, protestante, que tem uma fé em Deus, uma fé em Jesus, uma fé na espiritualidade. E os espíritos, então, são os piores, porque ele sabe que a morte não existe. Ele tem a certeza, ou deveria ter, a certeza de que a morte não existe. Mas aí, quando o ente querido morre, ou a pessoa que ele pensa ter uma ligação afetiva, emocional com ela, aí entra naquele desespero, naquela questão da não aceitação. E se nós formos pegar todos esses casos, a gente for analisá-los psicologicamente, terapeuticamente, a gente vê que o que existe é um egocentrismo. Uma da forma muito fácil de trabalhar a perda é eu me colocar no lugar do outro. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Seja na igreja, seja na casa espírita, ou no centro espírita, no terreiro de Umbanda, ou na religião lá onde estiver, ou onde eu estiver, colocar no lugar do outro. Mas a gente não faz isso. Nós só fazemos isso aqui, a nível racional. Ou o que Jesus falava, da boca para fora. Da boca para fora nós fazemos. Ou seja, nós falamos, mas nós não vivenciamos o processo. Por exemplo, a pessoa partiu de volta para a pátria espiritual. Eu, por acaso, estou pensando nela? Eu, por acaso, em algum momento eu parei para refletir nas necessidades dessa pessoa? Ô, gente, ela voltou para a pátria verdadeira, aonde pode existir liberdade. É lógico que pode existir situações de dificuldades, de problemas, de difíceis, mas aí cada um constrói a sua cama. E eu tenho que respeitar isso. Nós somos tão autocentrados no egoísmo que a gente sequer respeita a cama que o outro construiu. Nós queremos ser melhor do que Deus. Porque Deus aceita as camas que nós construímos. Ele está vendo, ele sabe de tudo. Aonde nós vamos chegar, o que nós vamos passar. Ele está vendo o nosso sofrimento, está vendo as nossas dificuldades, mas ele aceita. Porque ele respeita a nossa escolha, a nossa decisão. E ele faz tudo para nos auxiliar.
No entanto, sem invadir a nossa privacidade, o nosso direito de escolha. E nós temos esse exemplo máximo do Pai Celestial. Mas em relação aos outros, nós não queremos. Nós queremos que os outros deitem na cama que eu fiz. Na cama que eu fiz para ela. Então, quando a gente fala de amor, nosso amor não é amor. Nosso amor não é amor. É amor e egoísmo. E, na verdade, é um autocentramento em mim mesmo. Eu estou o tempo todo pensando em mim, na minha perda. Nunca mais vou ver essa pessoa. Nunca mais vou ouvir esta pessoa. Não vou ter. Gente, e o outro? Se por acaso é para eu chorar sobre mim? Então, se nesses momentos eu parasse para pensar no outro, eu ia desejar a ela: vá, minha filha, meu filho, minha irmã, vai, minha mãe, vai, meu pai, vai-te em paz. Que tu possas te encontrar na paz do Mestre, naquela paz que te traz conforto e consolação. Esses são os meus votos, meu desejo para você. Que você aí possa ser mais consciente, que você possa acordar para as suas necessidades e que você possa assumir as suas responsabilidades com maturidade. Que você possa aproveitar esse momento de estadia no mundo espiritual onde você se encontra agora para rever a sua vida e que você saiba encontrar aqueles caminhos que vai lhe trazer luz, tranquilidade e harmonia. Eu estou pensando no outro. Agora, isso não quer dizer que eu não possa, de repente, ter um pranto de saudade. Eu, por exemplo, se eu for levar eu tive um amigo, quando ele viajou, eu levei ele no aeroporto, aí chorei de saudade, porque ele ia ficar um bom tempo fora. Mas não entrei em desespero e nem me entreguei a isto. E logo comecei a trabalhar. Falei, não, peraí, o tempo lá é um tempo transitório. Ele era até um professor da gente, professor que a gente gostava muito. Ele foi e depois voltou, a gente reviu, nós reencontramos, aí depois ele separou nos caminhos da vida e seguindo o caminho dele. Então não é motivo da gente entrar em desespero, arrancar cabelo e se matar. Eu, por acaso, estou pensando no outro, estou pensando na situação no outro. Será que eu parei para pensar, essa atitude minha, essa postura minha, o que está provocando no outro? O que está causando no outro? Que tipo de energia, de vibração que eu estou enviando para o outro? A gente não pensa nisso. A gente só pensa em si mesmo. E com isso a gente prende as pessoas aqui, de uma forma ou de outra. A gente vai criar vínculos de complicação, vínculos de sofrimento, vínculos de desentendimento, vínculos de apego. Aí, com tudo isso, acaba que a perda se torna necessária para nos levar a uma aprendizagem, uma maturidade, uma reflexão, a novas posturas de vida, a nova visão, reavaliar. Só que, ao invés da gente fazer isso, a gente vai cair na frustração, na revolta, na indignação, na depressão, na mágoa e numa série de fatores. A gente começa a brigar com a vida, com Deus, com todo mundo. Eu não merecia isso. A pessoa não merecia isso. Gente, mas peraí. Se a pessoa não merecesse aquilo, quer dizer então que Deus é injusto. Que Deus nos odeia. Deus é um ser terrível. Aí então eu prefiro ter o diabo como nosso pai. Porque dentro dessa condição, dentro dessa situação, ele está sendo mais justo. Tudo isso aí é nível de maturidade de cada um, para a pessoa compreender e entender tudo isso. Sim, logicamente que essas questões perpassam
por esses fatores aí de maturidade, desenvolvimento psicológico e emocional do ser, mas Deus propicia a todos os seus filhos os elementos. Não é por falta de elemento, não é por falta de condições que isso vai nos alcançar ou vai nos impedir. Na verdade, é a nossa postura que a gente não quer. Nós, no fundo, não queremos crescer. Igual uma situação que eu estou vendo recentemente. A pessoa, e a maioria de nós vivemos isso, a gente quer a solução dos problemas sem ter de pagar o preço. Ou seja, nós queremos nos curar das nossas doenças sem sequer ir ao médico e sem tomar o remédio. A gente quer algo milagroso. Nós queremos que Deus nos cure para a gente continuar na farra, aproveitando, vivendo todas as delícias que o mundo oferece, sem pagar o preço. Aí, as perdas vão se tornar necessárias na vida desta pessoa. E outras pessoas, no seu absurdo de infantilidade, de incompreensão, de desentendimento, apesar de ter todo o conhecimento disponível, espírita, filosófico, psicanalístico, seja o que for, quer livrar o outro da situação, ou seja, ele quer impedir que o outro vivencie as suas experiências para o seu crescimento, porque ela se julga superior a Deus. Melhor do que Deus. E a visão dela, as escolhas delas é o melhor para o outro. Como que eu sei isso? Se a pessoa tem essa postura, se a pessoa lá tem essa atitude, eu tenho que permitir que ele passe por aquilo. É a necessidade que ele tem. Eu já dei para vocês o exemplo da minha mãe, da minha irmã, da minha vida pessoal. A gente pode orientar, a gente pode falar até certo ponto, mas o trabalho é do outro, a vida é do outro. Nós nunca podemos dizer ao outro, faça isso, faça aquilo. A gente não sabe, nós não somos Deus. A gente não tem visão de conjunto e de contexto. A gente não tem, nós não temos consciência acerca das nossas próprias dificuldades. Como que eu quero falar para o outro, faça isso, faça aquilo? Eu posso até orientar o outro. Olha, fulano, você tem isso aqui, você tem isso aqui, você tem as respostas aqui, você tem respostas ali. Você tem esse caminho, aquele caminho, essa possibilidade. Mostrar o que é possível. Mas o trabalho de seguir, de fazer, de elaborar e ir em frente é do outro. E se o outro não quer, aí eu tenho que respeitar. O que eu não posso fazer é alimentar a dificuldade dele. Porque ele não quer fazer, ele quer a pílula mágica. Então, a minha obrigação moral é falar para ele, olha, fulano, você me desculpa, mas esta pílula eu não posso te dar. Eu não posso respaldar a sua dificuldade, a sua infantilidade. O caminho já te dei. Evangelho no lar. Procurar uma ajuda terapêutica. Procurar isso, procurar aquilo. Se você não quer tomar esse remédio, aí você está por sua conta e por seu risco. Eu não posso te respaldar nesse ponto que você quer. Esse que eu agi assim com a minha irmã e com a minha mãe e com meus irmãos. O caminho é aqui. Isso aí eu não quero. É um direito que você tem, não querer. É um direito seu. Você tem esse direito. Deus o te deu. Então, se Deus o te deu, quem sou eu para tomá-lo de você? Mas não conte comigo. Não conte comigo. Nessa aí você vai estar sozinho. Teve uma época da minha vida, eu relacionando com uma pessoa, a gente teve um grande momento que eu levei para ela, muitos conhecimentos, muito entendimento, ela ficou admirada. Depois, que ela até mesmo falou comigo, Carlos, antes de te conhecer, eu não te dava valor nenhum. Você me desculpa, mas eu te achava um bobão, um otário. Eu falei, entendo.
Eu compreendo, muitas vezes nós passamos essa ideia mesmo para as pessoas. Até uma forma de defesa da nossa parte. Gente, bom, enfim, algumas dificuldades, algumas questões pessoais. Aí ele passou a ver o outro lado, ver outros aspectos, e chegou um ponto que a gente, no caminho que a gente desentendeu lá e divergimos, e houve um rompimento. Porque a gente tinha um grupo, o grupo desmoronou. Aí eu procurei todos eles, um por um, separadamente. Aí com essa pessoa eu falei, olha, vocês estão querendo um mestre. Acontece que eu não sou mestre. Então, meu convite agora para você é o seguinte, você caminhar lado a lado comigo. E a gente partilharmos informação, conhecimento e tudo, como iguais. Aí falou assim, não, isso eu não quero. Eu quero que você seja meu mestre. Eu falei, olha, eu não posso ser seu mestre, porque eu não tenho nem esse gabarito, nem essa condição, nessa situação. Mas a gente pode caminhar como irmãos, lado a lado. Não, isso aí não me interessa. Eu falei para ele, ó, tudo bem, ok. Eu respeito a sua escolha, respeito a sua posição, mas, infelizmente, nesse ponto aí, eu não posso te atender, não vou poder te ajudar. Desta forma, não tem como nós continuarmos juntos. Ah, porque você está na minha frente. Tudo bem, posso até ser verdade que eu esteja à sua frente. Mas isso não significa que a gente não possa caminhar lado a lado. E a gente vê isso no exemplo de Jesus. Olha só a estatura espiritual dele, a condição espiritual dele. No entanto, ele não caminhou na frente dos outros. Ele caminhou lado a lado com os apóstolos e com seus discípulos. Lógico que, enquanto modelo, enquanto guia, ele sempre está à nossa frente. Mas, no entanto, ele se revestiu de carne, renasceu entre nós e se fez um de nós e esteve ao nosso lado, caminhando lado a lado conosco, para nos indicar o caminho, para nos indicar o roteiro. Engraçado, você falando nisso, eu vou lembrar. Porque tem passagem no Evangelho que ele assenta junto com o pessoal, tem passagem que ele levanta, tem passagem que ele anda. Sim. Então, você vê como é que fala? O comprometimento dele com o outro. O nível de consciência de um ser como ele, o tempo todo ele está instruindo. Portanto, cada gesto de Jesus é uma instrução, é uma orientação, é um ensinamento. E Jesus, ele não faz um gesto aleatório. Se ele mexeu com a mão, ele era consciente desse movimento, e ele tinha o porquê ele estava mexendo, tinha as razões do que ele está mexendo. Então, ali, nada está ao acaso. Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê, tudo tem um conhecimento, tudo tem orientação. Então, na hora dele se sentar, ele está ensinando algo. Na hora que ele levanta, ele está explicando algo, ele está orientando algo, ele está dizendo algo com o seu gesto. Todo o seu gesto, todas as suas atitudes, todos os seus comportamentos são orientativos, são ensinamentos para nós. E aí nós devemos, cabe a nós, procurarmos, buscarmos o que ele quis nos dizer, o que ele quis nos ensinar, o que ele está nos ensinando com isto. Interessante, né? Porque no vendilhões do tempo, o povo tinha conhecimento suficiente que não devia fazer aquilo, né? Aí um dia ele fica bravo, então, vamos dizer assim, fica bravo. Nesse sentido, nós vemos que Jesus não impõe nada a ninguém. Ele vem, orienta, cura, faz o que é necessário e segue em frente. E essa orientação ele deu também aos discípulos. Quando ele manda os discípulos de 2 a 2 irem nos lugares, na cidade, nas aldeias, nas casas, pregar o evangelho, ele orienta. Chegando na cidade, procura aquela casa que vai recebê-los, ou que tem essa... Eu não esqueço lá as palavras exatas, né? Mas que, vamos dizer, era partidário desses ensinamentos, dessas informações, desse conhecimento. E ali eles deveriam hospedar e deveriam ensinar. Mas, chegando a uma cidade que eles fossem botados para fora, então que nelas, ou casa,
então que nela eles não permanecessem. E saindo daquela casa ou daquela cidade, que eles tirassem dos pés, das sandálias, até a poeira que eles tinham pegado naquele lugar. Até a poeira, até o pó. Olha o nível da coisa. Até o pó deveria ser removido. Para não criar vínculo. Vínculos inferiores. Vínculos problemáticos. Vínculos complicativos. Então, minha obrigação é orientar, é ensinar. Não é fazer para o outro ou pelo outro. Então, realmente, é aquilo que a gente já cansou de ouvir. É ensinar a pescar, mas eu não posso fazer a vara pelo outro, não posso fazer o anzol, não posso levar o anzol. Eu vou ensinar. Falar, olha, você vai precisar de uma vara, você vai precisar de um anzol, você vai precisar de uma isca, você faz a vara assim, assim, assim. Então, esses elementos. O peixe está no rio. O resto é um processo do ser, do indivíduo. Eu não posso pular em cima disso e fazer pelo outro. Nós chegamos ao absurdo de fazer tudo isso. Ir no rio, pegar o peixe, fazer o peixe e dar para o outro e comer pelo outro. Chegamos ao ponto absurdo de comer o peixe pelo outro, querendo que o outro se sacie. Se eu como por você, como é que você vai se ser saciado? Não tem jeito. Não tem como. E nisso eu vou me complicando. Porque aonde eu te joguei? Se o outro ainda segue aquilo que eu disse para ela, eu me tornei responsável de tudo aquilo decorrente daquela situação que eu fiz. Me tornei responsável. Porque ela seguiu a minha orientação. Então, ai desses pastores, ai desses padres, ai desses políticos. O futuro deles são de muita dor, muito sofrimento, muita doença, muita complicação, e vão levar milênios para resolver estas questões. E agora eles estão numa boa, né? Não tem agora nós fazemos isso, sentido. Eu faço isso com o outro. Só que eu não penso nisso. Eu atribuo isso ao outro, aos políticos lá. Mas eu não trago isso para a minha vida. Como eu estou agindo, o que eu estou fazendo. Com meu sobrinho, com minha sobrinha, com meu irmão, com minha irmã, com meu pai, com minha mãe. Como? Qual está sendo o meu proceder? Por isso também a gente tem que tomar muito cuidado com o que eu estou falando com o outro. Que eu não posso orientar o outro, ensinar o outro coisas erradas, coisas equivocadas. Agora, nós somos falhos. Nós também somos imperfeitos, nós cometemos erros. Daí onde vem as perdas, acaba se tornando necessárias, devido a esse estado de falta de conhecimento que nós temos. Porque a gente erra é por falta de conhecer. Porque aquele que sabe e erra, esse não tem perdão, não. Esse erro aí é imperdoável. Porque aquele que erra por não ter conhecimento, esse pecado é perdoado. Porque ele está dentro da ordem natural. Mas se eu não sei, obviamente que eu vou errar, vou cometer erros, não tem como. Agora, se eu já sei, aí o galo canta já diferente para mim. Então, dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, a gente vai encontrar lá que o bruto, ele é perdoado porque aquilo que ele faz é lei. Mas já aquele que conhece, acho que Paulo que vai falar isso, trabalhar isso, aquele que já conhece a lei, esse ele tem que se agir, se comportar dentro do aspecto da lei. Ele não pode agir fora da lei, porque senão aí a paulada vem. As consequências vêm a galope. Que a pessoa já sabe. E isso não é a nível de personalidade,
É a nível de ser. De ser. Então, pode ser que a minha personalidade não saiba, mas o meu ser íntimo, ele sabe. Ele sempre sabe. E aí, aquilo que os espíritos vão falar, que a voz da consciência, a voz de Deus está em nossa consciência, em nossa intimidade mais profunda. Então, nós sempre sabemos. O que a gente faz é se recusar a seguir essas orientações, a ouvir esta voz. Então, igual aquela pessoa que eu estava falando para você lá de exemplo, né? Eu quero um mestre. Ou seja, na verdade, o que ele estava falando é, eu quero um burro que me carregue. Porque aí, qualquer coisa, o problema é a culpa é dele. Ah, mas ele está me carregando e me jogou no chão. Ele é que fez isso e me levou para o caminho errado. Então, é uma forma de eu pular fora da minha responsabilidade. Como eu estava propondo para ele responsabilidade, e na medida que eu proponho a você, caminhe comigo lado a lado, eu te propondo uma postura de responsabilidade. Então, nós temos um outro problema nosso, que nós estamos sempre fugindo das responsabilidades. A gente não quer assumir responsabilidade. A gente quer que outro resolva o nosso problema. Ou seja, na verdade, a gente quer que o outro se torne responsável por mim. A gente adora quando o outro fala, faz isso, faz aquilo, a gente vai lá e faz na conformidade. Desde que aquilo que o outro está falando para eu fazer venha de encontro ao meu desejo. Na verdade, eu quero impor o meu desejo, eu tenho o meu pensamento, tenho o meu querer. Se o outro fala e age de acordo com o que eu quero, aí eu aceito. Se é contrário ao que eu quero, aí já eu não aceito. Ah, não, isso que você está falando aí não dá, né, fulano? Porque o outro lá é assim, a situação é assada, aí já não gosta. Mas se você fala, na verdade, a gente fala para o outro, é querendo que o outro valide o meu desejo, o meu querer. O grande problema é isso. Então, se nós queremos realmente nos curarmos, a gente quer realmente sarar, aí a gente vai trabalhar nas nossas questões, a gente vai buscar uma resposta. Então, nessas questões das perdas, se eu quero realmente crescer, se eu quero realmente amadurecer, aí eu vou correr atrás. Agora, o grande problema é o que eu prefiro ficar lambendo as feridas. É uma questão também de carência. Que eu acho que quando eu estou lambendo a ferida, eu vou ser aceito, eu vou ser paparicado, eu vou ser acolhido, eu vou ser abraçado, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E cada um dentro com as suas noias e com as suas dificuldades. Só que quando eu ajo assim, eu vou ainda complicando ainda mais e eu vou gerando mais ainda consequências, ou seja, vou gerando ainda mais situações de novas perdas. Vou ter que vivenciar novas perdas. Aí sim tem a ver com aquilo que você está falando lá, perguntando lá, gente, você tem a ver com causas e consequências? Tem. Por quê? Se no passado, por exemplo, eu não valorizei meu pai, não valorizei minha mãe, então eu vou nascer numa situação em que eu vou perder meu pai e minha mãe cedo, ou vou perder meu pai, não importa a forma, porque tudo isso tem uma relação. Sempre existe uma relação de causa e efeito. De causa sempre existe. Ou às vezes eu posso perder minha mãe para droga, para o álcool, ou porque ela trabalha demais. Depende da causa ali que eu levei, a não valorização da família. Eu vou perder aquele ambiente familiar. Às vezes com 5 anos, com 2 anos, com 1 aninho, 0 aninho. Não importa. Por isso que é muito importante eu estar atento à minha atitude, ao meu comportamento diante de todas essas situações. Cuidado com o que nós estamos fazendo, falando, agindo, orientando, informando. A gente ter bastante cuidado com isso. Porque nesse momento eu estou construindo o meu futuro. Eu estou agora, nesse instante,
construindo o meu destino de amanhã. Então, se eu oriento vocês errado, se eu ensino para vocês errado, eu estou criando um compromisso com cada um de vocês e com cada um daqueles que vierem a me ouvir aí para frente. Vou me tornar responsáveis por as consequências daquilo que eu falei para vocês. Então, se eu orientei para vocês de forma correta, se eu disse para vocês é a verdade, aí sim eu tenho respaldo na lei. Porque aí eu me desvinculei. Porque o que vocês vão fazer com isto, aí é da responsabilidade de cada um de vocês. Obviamente, a gente não é responsável 100%. Daí onde a doutrina espírita e os espíritos vão falar que nós somos corresponsáveis. Por exemplo, eu estava falando para vocês, na palestra da Maíse, lá eu vejo muitos erros lá, muitos equívocos. Não só dela, mas de alguns oradores espíritas. Por exemplo, Bacelli, Robson Pinheiro, Vanderlei. Vejo muitos erros lá no que eles falam, no que eles escrevem. Vejo algumas coisas bastante complicadas. Mas o primeiro responsável por tudo sou eu. Sou eu. Eu tenho que pegar, analisar, filtrar, ponderar, refletir. Aí, se eu concluo, não, isso aí é bom, isso aí é verdade, aí sim eu adoto aquilo para mim. Eu não vou responsabilizar essas pessoas. É um problema delas. Agora, na medida que ela orienta, que ela leva os outros aos equívocos, elas se tornam corresponsáveis, porque, em parte, a responsabilidade também, uma parte da responsabilidade da pessoa ter errado é dela. É isso que ocorre conosco. Então, quem sabe, nós hoje estamos aqui reunidos, nessa live aqui conversando, é porque no passado eu levei vocês para caminhos tortos. Agora eu estou aqui repondo isso, orientando vocês agora a direção correta. A direção é por aqui, gente. Lá atrás fui infeliz. Não ensinei adequadamente vocês, orientei vocês equivocadamente. Isso aí é o tal do resgate, né? A reposição. Ou aquilo que a Vicentinha está falando lá, do reajuste, né? O reajustamento. Por isso que eu procuro, não sei se vocês já viram, eu procuro ter bastante cuidado com isso. Não quer dizer que eu acerto sempre. Se eu acertasse sempre, seria perfeito. Infelizmente, nós não somos perfeitos. Quem dera. Esse é o alvo final, né? O objetivo final da história toda. A gente alcançar essa perfeição. Mas ela não vai, ela é uma construção e vai demorar milhões e bilhões de anos. Agora, logicamente, a velocidade com que a gente caminha nessa estrada depende da construção que nós estamos efetuando. Então, a nossa estadia no mundo espiritual amanhã é decorrência desses fatores de agora. A gente parar, vamos chegar, ter a oportunidade de chegar lá com um novo patamar de consciência, de entendimento, a gente saber aproveitar essa oportunidade de lá, saber construir mais lá ainda, elaborar mais lá ainda, se preparar mais lá ainda para quando nós voltarmos aqui, a gente poder voltar aqui com estrutura mais adequada, melhor, para a gente evitar tantos erros, tantos equívocos. Então, a nossa vida de amanhã depende do agora. Agora, se eu meti o pé pelas mãos agora, como é que eu vou esperar ter uma vida mais tranquila na próxima? Não tem como. A próxima vai ser ainda mais complicada. Vou ver ainda. É como se nós estivéssemos elaborando uma teia de aranha. Então, amanhã eu vou voltar ainda mais enredado nessa teia que eu construí. Por isso, e quando os outros também vivenciam as coisas, a gente tem que saber respeitar isso. Não sei se vocês sabem, na teia de aranha, quando ela constrói a teia de aranha lá, alguns fios, tem aqueles fios que são pegajosos. E tem outros fios que não. Vamos dizer assim, tem fios que tem cola e tem fios que não tem cola. Então, a aranha, por que ela não fica presa na teia dela? Porque ela sabe qual fio que tem cola e quais os que não tem.
Então, quando ela anda na teia, ela vai pelos fios que não tem cola. Por isso que ela não se prende. Então, é essa a postura nossa. Essa deve ser a atitude nossa. Saber navegar nessa teia aí, construir essa teia para a gente não se enredar nela. Para amanhã a gente não ter que vivenciar muitas perdas que acabam se tornando necessárias nas nossas vidas. E como a gente está chegando aí nos 10 minutinhos finais, aí eu abro para vocês alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram trazer, alguma observação. Fiquem à vontade aí. Sentindo? Nada não? Não. Márcia? Eu fechei meu microfone aqui porque o cachorro fica latindo. Sim, sim. Mas não tem não, Carlos. Tudo bem. Às vezes é um pouco difícil, né, para a gente ouvir tudo isso, mas é necessário, né? São aqueles puxões de orelha que muitas vezes nós necessitamos e precisamos para a gente poder acordar, despertar para novos aspectos, né, das nossas posturas, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Então, esse puxão de orelha, ele vale em primeiro lugar para mim mesmo. A gente, no dia a dia, a gente não esquecer dessas questões que são extremamente importantes, né? E como as perdas é algo que são inevitáveis, então as perdas não são até necessárias, não. As perdas são inevitáveis em nossas vidas. Elas são inevitáveis. Não tem como a gente viver a nossa vida sem passar por perdas. Até mesmo pela estrutura que nós fomos criando a partir do nosso passado, das vidas anteriores. Não tem jeito, gente. De tantos erros que a gente cometeu, de tantos equívocos, de tantos desvios das leis divinas, do amor, do bem. Então, agora as perdas se tornaram inevitáveis nas nossas vidas. Então, as perdas, elas não são necessárias. Acho que esse termo aí está equivocado, está errado. Na verdade, as perdas são inevitáveis e nós precisamos aprender a lidarmos com elas, para que a gente não se submerja ainda mais em processos de maior complicação, de maior dificuldade, de maiores problemas, ou seja, para que nós não geremos novas perdas, ou seja, necessidades de vivermos novas perdas para a nossa frente. Então, na verdade, nós estamos trabalhando com prejuízos. O nosso saldo espiritual é de preju. O nosso balanço está totalmente desfavorável. A nossa conta diante da divindade está enorme, enorme. É de trilhões. Então, a gente tem que aprender a não tomar mais emprestado e começar a pagar, a saldar aquilo que a gente fizemos de errado, reajustar. E a espiritualidade tem colocado que a maioria de nós renascemos. E em vez da gente quitar, a gente resolver as nossas coisas, na verdade, nós retornamos para a pátria espiritual com mais dívidas. E isso não sou eu que estou dizendo isso. André Luiz fala isso, a maioria dos espíritos falam isso. Que nós retornamos para lá com mais dívidas. Que em vez da gente resolver as dívidas que nós trazemos, a gente nem resolve aquelas que a gente trouxe para resolver e ainda geramos mais complicações ainda. Então, a maioria de nós, por exemplo, a gente não casa com aquela pessoa que foi, vamos dizer, esteve dentro da programação de casar com a gente casa com outra pessoa. Muitos de nós tinham na programação não casar, a gente acaba casando. E vai gerando ainda mais complicações ainda. Novas dívidas. Patinha, alguma coisa, alguma observação? Alguma pergunta? Ai, lá está o copo mal lavado. Com gosto de sabão. Ainda bem que você que lavou.
Tudo ok aí? Perdeu a conexão, né? Ah, as atividades lá, atender um e outro, né, Fatinho? Fica difícil, né? Correria. Tá me escutando, não? Agora estamos te ouvindo. Ah, eu tava com fone de ouvido. Eu tô falando, eu comecei a falar uma hora aí, eu notei que você não tinha me ouvido. Falei assim, alguma coisa Ah, errada. Eu não. demorei a desativar o microfone, mas agora eu tive que tirar o fone de ouvido. Então, é muita coisa que se pensar, né? Só vai somando, aí a gente fica assim, nossa, só ficando calado mesmo. E a gente sabe que não alcança assim, décimo, né? Mas eu fiquei pensando lá no começo, quando você falou que era preciso as perdas, eu fiquei com aquela imagem assim de quando a gente é criança, que fica perdendo no jogo, ou quero isso, o outro fala, mas é meu, ou não, eu que vou ficar com isso, né? E a gente não aceita perder, nem ver. Fiquei pensando, mas pra quê, né? Aí, ó, moldar a personalidade, bom, isso aí você sabe lá quando você vai estudar psicologia, né? Você falou onde a gente escuta essas coisas, né? Na sala de aula. Mas assim, e também pensar, é porque a vida é assim, pelo que você falou no final aí, né? A vida é assim. É para você encarar a realidade, pra você aprender a conviver com o que é, né? Não com o que você gostaria. E fiquei pensando assim também de que eu preciso aprender a perder para eu aprender a dividir, Sim, né? sim, com Mas certeza. agora, essa consequência das nossas ações, do que a gente diz, ensina, né, e tal, é também, se a gente não tem consciência, tá, tem algum perdão. Mas é muito sério mesmo quando a gente sabe que a gente já consegue enxergar alguma razão assim, de que sei mais onde isso vai dar. Então, eu tenho que saber como que eu vou direcionar, né, o outro, encaminhar o outro. Eu sempre tive isso de quando jovem mesmo, de pensar, quero fazer coisas positivas, eu quero seguir as coisas que estão certas. Então, assim, aquela coisa de saber resistir ao mal, né? Que a minha mãe falava assim, você já tem juízo, você é igual eu, você tem juízo. É, E se a gente fala desse juízo que a gente fala assim, de você saber julgar as coisas e falar, não, por aqui eu não vou. Os amigos falam, não vão, gente, o que tem? Não, mas eu não vou. O discernimento é muito individual, né? Todo mundo bebe, todo mundo experimenta o cigarro, por que você não vai experimentar, gente? Uma vez só, o que tem? Tá todo as, mundo aí, ó, na festa, por que você também não vai? as tentações são muitas, né? Né? Porta larga. De quando a gente trabalha, né? Eu fiquei pensando assim, O igual eu te falei convite. já alguma vez, quando a gente está atendendo alguém, de pedir, né, o Espírito Santo, a direção. A questão. Que às vezes nem é o que você diz, é o como você diz ou o que o outro entende que você diz. E aí a gente tem controle sobre isso, né? Tem certas coisas que fogem ao nosso controle, a nossa possibilidade. A gente também quer controlar tudo e a gente não pode, que nós não temos esse controle nem em relação a nós mesmos. Então, nessa questão toda, o que a gente tem que saber, aprender a ter e a fazer, é buscar essa postura ou essa conduta cristã. Se eu tenho a conduta cristã, eu vou me resguardar de muitos males, de muitos erros e de muitos equívocos. Se eu buscar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as atitudes, a postura, a orientação ali, me resguardar dentro dessa perspectiva, o resto, vamos dizer, é resto. É isso que é importante, eu saber ter essa conduta, essa postura cristã. Porque como que você vai ver, como que você vai receber, como que você vai aceitar, como que você vai agir a partir daquilo que você recebeu de mim, isso já está fora do meu controle.
Isso aí é da responsabilidade do outro, que eu tenho que aceitar aquilo que o outro recebeu. Então, por exemplo, Jesus veio, nos orientou, nos ensinou corretamente dentro da postura da verdade. Tanto é que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que vem após mim, ou seja, aqueles que seguirem essas diretrizes, herdarão o reino dos céus. Ou seja, alcançarão a redenção. Agora, o que nós temos feito com os ensinamentos de Jesus? A gente tem usado eles para dominar, para enganar, para ter poder, adquirir posse, dinheiro. Então, por exemplo, hoje mesmo estava vendo na televisão lá, estão tendo um debate sobre a questão horária, dessa questão eleitoral. A Globo News, eu passo agora todo dia, 6 horas, essa questão de eleitoral. Tá vendo? A moça estava colocando lá, falando que as 5 maiores fortunas do Brasil é de pessoas do campo religioso. As 5 maiores fortunas do país é do campo religioso. Ou seja, pessoas que estão utilizando a religião para ganhar dinheiro e se tornaram poderosas e ricas. Jesus é responsável por isso? Não. Ele não é responsável por isso. Então, em relação a nós, é a mesma coisa. Se eu busquei a conduta cristã, a postura cristã e o que eu te ensinei é certo, o resto é com você. O que você vai fazer disso é uma responsabilidade sua. E se eu vejo você usando daquilo que eu te falei de forma errada, eu vou falar para você: ó, fulano, o que eu falei não foi isso, não. O que eu ensinei não foi isso, não. Você está usando errado, você está fazendo errado. Se você continua, aí é silêncio. Jesus também nos ensinou isso. Pilatos fez a pergunta, ele respondeu. Fez a segunda pergunta, ele respondeu. Fez a terceira pergunta, ele respondeu. Na quarta pergunta, ele silenciou. E a partir dali, ele já não disse mais nada. É essa a nossa postura. E dentro do Evangelho está lá Jesus ensinando: se o irmão pecar contra ti, você procura o irmão, leve uma testemunha e converse com ele. Se o irmão te ouvir, bem-aventurado és, porque terás ganho o teu irmão. Se o teu irmão não te ouvir, leva ele na sinagoga. E lá está corretamente. Estou resumindo aqui a expressão. Isso está no Evangelho, eu posso até passar isso para vocês depois. Tá? Aí você vê o ponto de orientação que chega para nós. Aí, se diante da sinagoga o seu irmão não te ouvir, aí você tem que virar as costas e ir embora. Acabou. Você vai fechar a porta, porque você vai se resguardar. Você vai se precaver. Porque se você alimenta aquilo ali, significa que você está alimentando o erro e a dificuldade do outro. Aí sim você caiu no complicador, no problema. Então, a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Se o outro quer seguir o caminho errado, do erro, é um direito que ele tem, eu tenho que aceitar isso. Eu não posso dar respaldo para isso. Não posso respaldar isso. Não posso. Meu irmão, por exemplo, a esposa dele estava errada na atitude, eu fui falar, ele achou ruim comigo, brigou comigo, então, a partir de agora, não converso mais com ele. Porta. Se um dia ele me procurar, falar: Carlos, você me perdoa, eu estava errado. Aí sim é diferente. Mas enquanto ele não fizer isso, eu não o procurarei. E o dia que eu encontrar com ele pessoalmente: olá, fulano, boa tarde, tudo bem? Joia, ótimo. Só. Eu não posso respaldar o erro dele. Porque senão aí eu me torno responsável. Então eu estou mostrando para ele: sei que você está errado, sei que você fez não é correto, e eu não concordo com isso. Então não conte com meu apoio. Ah, mas não enxerga isso, não. Não importa. Quando eu voltar para o mundo espiritual, isso. entendeu?
Agora, se eu der o respaldo para ele, se eu você der o regula, apoio você para ele, regula. aí na próxima eu vou ter que voltar com ele agarrar, porque foi eu que construí. Diga. Ih, tem um pedaço de sabão lá dentro, eu estou tomando sabão, nem vi. Pedação de sabão lá dentro. Ah, então é isso que eu vi na hora. Antes de começar o culto, eu olhei e vi um trem branco aí dentro. É, nem ligou, né? O que que eu... Já sei, Por que jacaré. você não viu? É. Então era sabão, eu pensei assim, o que que ele pôs aqui dentro dessa água? Eu passei rápido ali na janela aquela hora antes do culto, antes da palestra. Tu me amas. Nossa, não acredito. Você deixou ele perto do relógio, eu passei assim na janela, vi, falei, o que que é isso que ele pôs aqui dentro? Achei que era alguma coisa para dar... É, você queria falar, Márcia? Não, estava falando dos pessoal da religião, né? O Edir Macedo, por exemplo, ele é um dos homens mais ricos do planeta, não é só do Pois Brasil. é. Pois é, infelizmente é assim, né? Mas que as atitudes dele, que o comportamento dele sirva para nós de contra-exemplo. Então, a pessoa que age errada é exemplo para nós? É, de contra-exemplo. Então, se eu sei que a pessoa age daquela forma e aquilo é errado, então eu não vou agir como ela age. Vou agir ao contrário dela. Sempre trazer para nós. Por isso é que eu posso aprender com o erro do outro. Eu não preciso cair nos mesmos erros. Se eu observo as pessoas que estão à minha volta, as pessoas com quais eu convivo, que eu convivo com elas, vendo o erro delas, eu posso evitar cair nos mesmos erros. Isso é aprendizagem. Isso é maturidade. Como uma amiga me dizia, só o burro é que não aprende com o erro do seu irmão, daquele que está próximo ao seu lado. Sou burro. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades e aprender com aqueles que estão à minha volta. A gente vai estar crescendo sempre. Né? Bom, nós já estamos passados aí 7 minutinhos. Vamos lá para a nossa prece de encerramento, agradecer a Deus. Espero que a live tenha sido proveitosa para vocês. Como a Fatinha disse, que elas possam ter trazido aí para vocês muitos elementos de ponderações, de reflexões, de reavaliação, e vai por aí. E qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer pergunta, vocês podem postar no grupo lá, conhecer, e começar uma live mais genérica, assim, não é enneagramática, do estudo do enneagrama, é uma coisa mais no nível psicológico, trabalho psicológico, aí podem postar no grupo conhecer ou mandar até diretamente para mim também, e fica à vontade aí, vocês se manifestarem aí. É isso. Bom, então vamos lá. Agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, orientador maior de todos nós, nesses instantes, ao finalizarmos o estudo desta noite, nos posicionamos, Senhor, para vos agradecer por essa oportunidade, por estes momentos, agradecendo a inspiração que tivemos dos amigos espirituais, desses orientadores que trabalharam junto a todos nós, nos amparando, nos auxiliando e trabalhando as nossas necessidades mais íntimas, agradecendo também a presença das nossas amigas no plano físico e a presença daqueles corações que se reuniram a nós, irmãos e irmãs, a partir dos planos espirituais da vida, naqueles processos de aprendizagem, de busca, Senhor, de conhecimentos. Agradecendo ainda todo o amparo, todo o bem que temos recebido, lembrando daqueles corações mais rebeldes, mais revoltados, que ainda não aceitam e não querem, Senhor, esse refrigério às nossas almas. Abençoa-os igualmente, que eles possam despertar no seu devido tempo, na conformidade das suas necessidades.
Abençoe esses corações, abençoando a toda a humanidade e a todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Amigas, muito obrigado a vocês, muito obrigado pela presença. E até o próximo estudo, né? Na quinta-feira, nós estaremos lá com o nosso estudo lá da psicoterapia. Até lá. Até boa noite para Abraço pra vocês, você. Carlos. Obrigada. Boa noite, obrigado a Boa noite. vocês. Um abração, gente. Quando você estava Peraí. tomando água, você não sentiu gosto diferente, não? Sim.